Bom dia, bom dia. Mais um dia, né? Nesta quarta-feira abençoada, a qual o Senhor preparou para nós, né? Nós estamos aqui para mais um cafezinho com Jesus, né? Mais um café com palavra, né? Na manhã de hoje. E nessa manhã, né? Se renovam as misericórdias do Senhor, né? A palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então hoje nós temos uma nova oportunidade. Nós temos hoje uma nova oportunidade de fazer, né, tudo diferente do que nós fizemos no dia de ontem. Nós temos uma nova oportunidade de seguir, né, outros caminhos, né? Se houve caminhos no nosso dia de ontem que nos trouxeram dores, que nos trouxeram, né, angústia, né, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E quando elas se renovam, vem coisas diferentes, vem coisa boa na nossa vida. E nós temos certeza que Deus, Ele é fiel em todas as coisas. O Senhor é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, toda glória. E nós, né, nessa manhã, nós somos convidados, né? Convidados a adorar o Senhor com todo o nosso ser, né? Nós somos convidados, né, a glorificar o nome do Senhor, né? Que nós venhamos estar aptos, né, para esse chamado a qual o Senhor Deus tem colocado na nossa vida, que nós venhamos estar aptos, né, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida, trazendo algo diferente. Nós precisamos, né, da alegria do Espírito, da paz que excede todo entendimento. Nós necessitamos dessa paz na nossa vida. Nós precisamos que o Senhor ele venha sobre a nossa vida para trazer algo novo, né? E é desse jeito, né? É desse jeito que nós vamos vencendo, é assim que nós vamos, né, glorificando o nome do Senhor, né? Então, fica a palavra, né? Nessa manhã as misericórdias do Senhor, elas estão se renovando. E como nós estamos, né, no texto sobre o Espírito Santo, nós estamos no livro de Atos, né? Nós paramos no versículo 38 e nós vamos dar seguimento a esse estudo, né? E seja muito bem-vindo, né? E vamos estudar a palavra. Já pegou seu cafezinho? O cafezinho é a Bíblia, né? Palavra do Senhor, né? Melhor companhia. A palavra de Deus vai dizer, né? No livro de Atos, capítulo 2, né? Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós, né, estudamos aqui, né, sobre o revestimento de poder a qual aqueles homens receberam, né, os discípulos receberam. Eles permaneciam em comunhão, né, em adoração, oração, e eles permaneciam fazendo aquilo que o Senhor designou a eles, né? Então nós vemos ali que quando eles permanecem, o Espírito de Deus, o derramamento, né, do poder do Espírito vem sobre eles e eles de maneira tremenda, eles são, né, impactados e eles passam a falar novas línguas. E aquele povo, ele é impactado, né? Uma multidão impactada pelo poder do Espírito Santo, né? A qual eles falavam em novas línguas e eles entendiam na própria língua materna. E o que nós vemos, né? O poder do Espírito. O poder do Espírito, ele dá a capacitação para a pregação do Evangelho, para a pregação da palavra. Nós precisamos, né, de revestimento de poder, para que nós venhamos, né, estar aptos, né, para fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou. E o maior propósito, né, edificação da igreja, ganhar almas, né, falar do amor do Senhor, ser testemunhas, né, do amor de Jesus, né, ser, né, participantes, né, também dessa maravilhosa graça, né, a qual o Senhor Jesus ele conquistou para nós ali na cruz, né? Nós não tínhamos direito, né? Quando o pecado ele entrou, ele arrastou todo mundo para algo que realmente não teria mais chance se não fosse o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi pela minha vida, foi pela sua vida. Jesus, ele se deu, né? Ele se deu em nosso lugar, ele se doou. Ele foi o sacrifício vivo, né? Para que nós tivéssemos ali o direito e herança à salvação. E além disso, né? Quando ele sobe ao Pai, né? Quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe ao Pai, né? Ele roga, o Espírito de Deus, ele vem, né? E nós temos à nossa disposição, nós temos o Espírito Santo. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai dizer, né? Ela vai confirmar isso, né? Quando o revestimento de poder desce sobre aquele povo, o Espírito cooperava com aqueles homens. O Espírito de Deus,
os capacitava. E olha o que aconteceu no versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, ou seja, para a descendência de vocês. A decisão que vocês tomarem agora, né? Pedro fala, arrependei-vos. Mas a decisão que vocês tomarem agora vão alcançar a descendência de vocês também. Porque isso foi profetizado no livro de Joel. Com muitas e ele fala aqui, ó, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor Deus os chamar. Ou seja, quantos o Senhor Deus chamar, né? Esse ministério da palavra, o Espírito Santo, a qual, né, tem ali grande... Nós sabemos que o Espírito Santo, a gente tem costume de dividir, né? Ah, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Isso não é certo. Ele é um só. Ele é só um. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E aqui ele diz, ó, a quantos todos o Senhor Deus chamar, né? Aqueles quem o Senhor Deus chamar para esse ministério. A quem o Senhor Deus chamar para ser revestido de poder. A quem o Senhor Deus chamar para receber os dons do Espírito Santo. Isso foi conquistado, né? E aqui vai dizer no 40, ó, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? Naquele dia, pelo poder do Espírito Santo, foram batizadas ali, né? 3.000 pessoas, né? Nós vemos aqui na palavra que quando eles pregaram com tanta intrepidez, pregaram com tanto poder, pregaram com tanta, né? Eles tinham acabado de ser revestidos do poder de Deus. E aquilo foi tão glorioso, tão maravilhoso, que eles pregavam impactados e ali eles, né? Quase 3.000 pessoas batizadas, né? E quando nós estamos falando sobre o Espírito Santo, nós vamos ver também, né? Se você estiver com a sua Bíblia aí, né? Tati, Maria Tereza, nós vamos ver no livro de João, capítulo 15. Lá no livro de João, capítulo 15, no versículo 26, né? Nós temos também Jesus mais uma vez falando sobre o Espírito Santo, né? A missão do Espírito Santo não é só uma. A missão do Espírito Santo não é só de consolador, não é só, né? Não é uma missão só. São várias, né, coisas que o Espírito Santo opera. E nós precisamos lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós precisamos respeitar a pessoa do Espírito Santo para que nós sejamos revestidos do poder, capacitados na unção para desenvolver aquilo a qual nós precisamos no nosso dia a dia dentro do que Deus nos chamou. E lá no capítulo, né, 15 do livro de João, vai dizer assim no versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Olha que coisa linda. Que dele procede. Esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito de Deus, né? Ele falou, quando vier o Consolador, quando o Consolador vier, ele vai vir para testificar de mim, ele vai testemunhar de mim. Ou seja, as obras que Jesus fez, elas seriam, né, ali testemunhadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testificando de Jesus ali, né? Quando ele viesse, Jesus ele já estava ali avisando, ó. Quando vier, porém, o Consolador, ele tem a missão de consolador. Ele tem a missão de nos consolar, ele tem a missão de colocar no nosso coração consolo, porque imagina, né, Jesus falando do Espírito Santo Consolador, imagina Jesus, né, ali com os discípulos, despedindo deles, né? Imagina, é difícil às vezes despedir de um amigo que você conviveu por muito tempo e vamos supor que esse amigo vai embora para outra cidade, ou às vezes, né, você vem até perder ele, que ele venha partir, né, com o Senhor. É difícil essa despedida. Então Jesus ele falava, ó, o Espírito Santo vai vir como consolador, ele vai vir consolar vocês, ele vai preencher esse espaço no coração de vocês, a qual está vazio aí, que vocês já estão tristes, né? Porque tem aqui que ele fala, né, quando ele começou a falar dessas coisas com os discípulos, eles encheram o coração que é de tristeza. E Jesus ele conforta os discípulos, ele fala, né, o Consolador ele vai vir, né, e ele vai dar testemunho de mim, né.
Então nós prosseguimos aqui, né? E ele fala: e vós também testemunhareis porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, os discípulos tinham visto coisas extraordinárias de Jesus. Eles viram milagres, né? João relata que foi algumas coisas somente que foram escritas, né, para testificar, para testemunhar, né, na palavra ali, algumas coisas somente que foram escritas, né? Se as obras de Jesus fossem todas escritas, a Bíblia vai dizer que nenhum livro na face da terra seria o suficiente para colocar. Olha só o quanto de milagre, quantos sinais, maravilhas e prodígios o Senhor Deus, né, o Senhor Jesus, ele realizou, né, aqui na terra, na presença de muitos, né, em carne. E no versículo, voltando um pouquinho aqui no capítulo 14 do livro de João, se você está com a sua Bíblia aí, no capítulo 14, no versículo 26, também vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, ele estava ali se despedindo dos discípulos, né? Essa palavra mexe muito com o meu coração, porque Jesus está despedindo dos discípulos, ele está confortando os discípulos, né? E falando: não atemorize o vosso consolador, o vosso coração consolador vai vir. O consolador é o Espírito Santo. Não fiquem atemorizados, não fiquem tristes, porque eu vou para o Pai, né? Jesus diz: eu vou para o Pai, mas o consolador vai vir. Não turbe o vosso coração. Jesus, ele passa pelo sacrifício da cruz, vence a morte, ele, né, subiu aos céus, né, à destra do Pai ele assentou, ele venceu as cadeias, os grilhões da morte, não foram o suficiente para segurar o nosso Senhor, né, Jesus, mas ele fala: eu envio o Espírito Santo para que vocês sejam consolados. E uma das missões do Espírito Santo é consolar o nosso coração, porque nós sentimos a presença de Jesus por meio do Espírito Santo que está na nossa vida. E é necessário que essa chama, que esse fogo, ele não venha apagar. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida, não entristecer o Espírito Santo, cuidar para que o Espírito Santo fique na nossa vida com todo o revestimento que nós viemos receber, que nós estejamos acesos diante da presença do Senhor. O Espírito Santo é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele é o condutor de tudo o que nós precisamos aqui. E a palavra vai dizer, né, que ele ouve do Pai, ele ouve de Jesus e ele entrega a nós. Ele não fala por si mesmo. A Bíblia vai dizer: o Espírito Santo não fala por si mesmo. Ele não fala por si mesmo, ele fala o que ele ouve de Jesus. Então, até um caminho você vai fazendo de um jeito, mas se você está na presença de Deus, né, você começa a receber direcionamentos diferentes. E que direcionamentos diferentes são esses? O Espírito Santo começa a te conduzir por uma nova rota. Tem lugares que não vão fazer mais sentido para você. Tem coisas que Jesus colocou na nossa mão para que nós venhamos fazer por um tempo. Mas vai chegar um tempo, não na emoção não, Maria Tereza, é a presença do Espírito Santo. É muito forte. Toda vez que eu medito nessa palavra, o Senhor Jesus, ele me visita de uma forma tremenda, porque a presença do Espírito na nossa vida, ela precisa ser real. Nós não podemos somente falar do Espírito, nós precisamos viver, né? E quando nós vemos Jesus consolando os discípulos, ele fala: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou rogar ao Pai. O que é rogar? Eu vou suplicar. Eu vou suplicar ao Pai, né? Eu vou suplicar que ele vos mande o Consolador, né? Ele vai consolar vocês, ele vai cuidar de vocês. Eu entendi, Maria Tereza, o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. E imagina você se despedindo de um amigo que você gosta muito, é difícil. Imagina de Jesus, sabendo que Jesus naquele momento, ele não estaria ali mais. Sabendo que naquele momento, ele passaria, né, pela cruz. Ele passaria pela crucificação, a qual já estava ali, né? Mas o Senhor Jesus, ele foi firme. Ele falou: eu vou enviar a vocês o Consolador. Eu vou enviar a vocês aquele que vai guiar vocês a toda a verdade.
O Espírito Santo é uma pessoa que nós precisamos cultivar a amizade dele todos os dias. Nós precisamos encher o nosso coração da presença do Espírito. O Espírito Santo está aí, ele está dentro dos teus olhos, ele vê o que você vê, ele sabe do que você pensa, ele cuida de você, ele te consola nos dias mais difíceis, nas horas mais improváveis. O Espírito Santo, ele está aí com você, ele está te visitando, ele está cuidando, ele está trabalhando. O Espírito Santo, ele é aquele que é o nosso amigo. Nós precisamos respeitar a pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Nós não podemos apagar o Espírito Santo com as nossas atitudes, né? E no livro de João ainda, né? Capítulo 16, a qual vai dizer assim, no versículo 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará essas coisas que hão de vir. Maravilhoso, né? Tremendo. Quando o Espírito da verdade vier, Jesus falava com eles: vocês fiquem tranquilos, vocês não se turbem o coração, vocês não fiquem atemorizados, preocupados, porque eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie o Consolador, e toda a verdade que vocês precisarem saber será revelada pelo Espírito de Deus. Olha que maravilha. Ele é a verdade, a palavra vai dizer. E ele nos conduz a toda a verdade. A Bíblia diz que ele guiará a toda a verdade. Então ele tem a missão de consolar, ele tem a missão de testemunhar de Jesus, né? Que nós vimos aqui no capítulo 26, no versículo 26 do capítulo 15. Ele tem a missão de guiar a verdade, ele tem a missão de guiar, é conduzir, é pegar na mão. É igual você pega seu filho pequeno e você sai guiando ele, conduzindo ele. E o que você quer quando você faz isso? Eu tive 3 filhos. E a gente pega, a gente começa a conduzir, começa a ensinar a andar. Você não quer que seu filho tropece, você não quer que ele caia. Você não quer que seu filho seja esmagado por nada, né, desse mundo. Você quer colocar ele dentro dos seus braços e proteger. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Quando fala, ele vai guiar, ele vai conduzir, mas ele não vai conduzir de longe. Ele está dentro da minha vida, dentro da sua vida, ele vai conduzir você em amor. O Espírito pega pela mão, leva, conduz a toda a verdade. Porque ele é a verdade. E Jesus disse, ele testemunhará de mim. Ele vai testificar de mim. E vocês também, ele falava com os discípulos, vocês estão comigo desde o princípio, ou seja, né? Nós vemos no começo, quando Jesus chama os discípulos, teve alguns que falam, mestre, onde você mora? Ele fala, vem ver. Vem ver. Esse é o convite que o Senhor Jesus nos faz hoje. Vem ver. Ah, mas não aceita, alguém não aceita a palavra, deixa ele vir e ver. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você pode pregar, você pode falar, você pode fazer campanha, você pode fazer qualquer coisa. Se o Espírito Santo não estiver ali convencendo, não acontece nada. Aquela obra vai ser vã. Vai ser uma obra para que os outros vejam. Não vai ser uma obra para que, tenha frutos. A obra aprovada por Deus é aquela em que o próprio Deus está cooperando. A obra aprovada pelo Senhor é aquela que o próprio Espírito Santo de Deus está conduzindo. E Ele está aí conduzindo a minha vida, a sua vida, Ele está conduzindo a nossa vida. Deus muitas vezes Ele vai dar direcionamentos na nossa vida através do Espírito Santo que vai ser muito difícil de cumprir. Muitas vezes Ele vai usar, vai falar com você, o Espírito Santo vai vir dentro de você, vai te dar um direcionamento, vai falar, esse caminho já não é para você mais. Essa mesa já não é para você se sentar mais. Esse tempo não é para você viver dessa forma mais, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele vai chegar, ele vai conduzir você a toda a verdade, vai tirar você do engano, porque você não tem o poder de saber o que é falado de você. Você não tem como saber o que é dito pelas suas costas, mas o Espírito Santo, ele permeia todas as áreas. Ele vê tudo. Então ele vai começar a conduzir. Ele vai começar a tirar os seus pés de pedras que você tem pisado, que tem causado feridas, causado dores nos seus pés, na sua caminhada. Ele começa a conduzir, ele começa a arrancar. E ele fala assim, olha, eu estou trazendo um tempo novo para a sua vida.
Eu estou trazendo um tempo de regozijo, eu estou trazendo um tempo de recompensa, eu estou trazendo um tempo profético de cumprimento de promessas na sua vida. E se você crer, toma posse, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala e cumpre. Todas as promessas que o Senhor alcançou para nós na cruz, né? É verdade. Nós sejamos sensíveis à voz do Espírito, né? Do Espírito Santo, né? É verdade isso que a Stephanie falou. Nós precisamos ter essa sensibilidade. E nós temos essa sensibilidade quando nós temos discernimento. Ele quer deixar, né? Ele quer que a gente deixe ele guiar, conduzir. O Espírito Santo, ele é inteligente, ele é uma pessoa. E quando nós achamos que nós sabemos alguma coisa, quando nós achamos que nós podemos alguma coisa, eu vou por esse caminho aqui, muitas vezes a gente se arrebenta lá na frente. Às vezes você vê, né, certas coisas, parece que as intenções são muito boas, mas o Espírito Santo conhece todo o coração. Ele conhece toda a verdade. E ele vai falar, não senta nessa mesa, não senta aqui, porque se você sentar vai ser para você ser ferido. E Deus, ele não quer isso. A palavra de Deus diz isso. O Senhor, ele quer que você viva, tenha vida e vida em abundância. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância, ou seja, o Senhor quer te entregar o melhor dessa terra. Mas nós temos lutas, nós temos aflições? Sim, nós temos. A palavra de Deus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, não desanima, não fica prostrado, parado, com aquele aspecto de derrota. Tem de bom ânimo porque eu venci. O que ele vai dizer com isso? Quando ele vai dizer, tem de bom ânimo porque eu venci, ele fala, se vocês vieram a mim, vocês já têm aquele que fez tudo o que vocês precisavam. Tem de bom ânimo, eu já venci na cruz por vocês. As aflições que vierem, lembra da cruz. Acessa a cruz de Cristo. Acessa a cruz de Cristo com o poder que ele deixou ali para que nós venhamos, né, tomar posse de coisas grandiosas. O sacrifício foi feito. O sacrifício de Jesus foi feito ali na cruz. Mas nós precisamos o quê? Acessar a cruz. Nós precisamos tomar posse daquilo que foi, né, que Jesus conquistou para nós na cruz. Tudo que Jesus conquistou para nós na cruz é um direito nosso, é herança nossa. E nós não podemos olhar para a situação e falar assim, meu Deus, tá tão difícil, parece que não vai cumprir. O inimigo quer isso mesmo. Ele quer lançar sofisma, ele quer lançar dor, ele quer lançar tristeza. Começou aquele pensamento, já repreende. Não, o Senhor Jesus falou, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu creio que o Senhor vai fazer. Continua confessando a palavra, continua caminhando nesse caminho de milagres a qual você tem vivido, que Deus vai fazer muito mais na sua vida. Se você tem feito aquilo que Deus tem ordenado, se você tem colocado diante de Deus, mas tem, né, acreditado que Deus, ele é o único que pode fazer e tem permanecido na verdade, que é Jesus, é impossível você não ser respondido. Tem muitas vitórias que nós precisamos na nossa vida que não são alcançadas por causa de nós mesmos. Tudo que Deus prometeu para você já está preparado. E às vezes precisa um passo meu, um passo seu, para que nós venhamos tomar posse dessas vitórias. Às vezes tem coisas que o Senhor nos prometeu, mas a bênção já está pronta. Deus, na verdade, quando Ele promete algo, aquilo já está pronto. Somos nós, muitas vezes, que não estamos prontos para receber. Então Ele vai moldando, vai aperfeiçoando, Ele vai limpando o nosso coração, Ele vai ensinando a posicionar. Se você recebesse aquela bênção, aquela vitória que você tanto está esperando hoje, como você se posicionaria diante de certas pessoas? Você ia deixar as pessoas continuar pisando na sua cabeça, tratando você de qualquer jeito? Ou você ia olhar para você com coroa da criação de Cristo? E eu não falo isso para servir de arrogância, eu falo de posicionamento. Porque quando você descobre quem você é em Deus, nada tem o poder de ficar te abalando. Nada tem o poder de ficar atrasando a sua vida. Nós passamos por aflições? Passamos. Passamos por um momento difícil? Passamos. Mas nós passamos dando glória, na certeza de que o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as promessas. E quando que nós temos sucesso? Quando nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus trazer para a nossa vida algo novo. A Tati está falando, não podemos complicar o que Jesus já descomplicou por nós, é verdade. Muitas vezes nós mesmos que complicamos as coisas, nós mesmos que colocamos a mão e faz dar tudo errado. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que é aquele condutor que guia a toda a verdade, simplesmente a nossa mente ela é aberta. O Senhor Deus, ele abre o nosso entendimento. Chega num dia, num momento, dadas certas circunstâncias,
em que você vai caminhando com Deus, vai chegar uma hora que Ele vai abrir o teu entendimento de uma maneira que você vai olhar e falar, meu Deus, isso aqui estava na minha frente, como que eu não vi? Ele vai te abrir o entendimento de uma tal maneira que você vai falar, meu Deus, eu vivi tantos anos olhando e fazendo assim, meu Deus, como assim? Ele te abre o entendimento. Ele vem sobre você uma capacitação de poder tremenda, abre o seu entendimento e Ele começa a te mostrar e você começa a ver tudo o que está acontecendo à sua volta. E através disso o Senhor te livra. E através disso Ele transforma a sua vida. Através disso Ele muda a situação. Talvez é a mesma situação, o lugar é o mesmo, tudo é o mesmo, mas o Senhor Ele te dá uma visão nova. Ele começa a te mostrar de forma diferente. E você começa a ver com os olhos de Jesus, com os olhos do Espírito Santo, porque Ele começa a te revelar. E quando acontece isso? Quando nós entregamos a verdade, né, a quem é de direito. Senhor, eu quero que o Senhor assuma o controle. A partir de hoje eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida, porque eu não quero fazer do meu jeito, mas do seu jeito. Tem uma decisão difícil para tomar. Vamos para o joelho. Espírito Santo, o que é para me fazer diante de tão grande coisa que eu preciso resolver? Ele vai te direcionar, né? Tem uma decisão importante, ora, né? Ora, coloca diante do Senhor. Precisa fazer algo, resolver algo, joelho no chão. Deixa o Espírito Santo conduzir. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aquele, né, que ele não pratica as obras da carne, mas na vida dele tem os frutos do Espírito de Deus, não tem lei sobre esse. Por quê? A Bíblia fala isso, não tem lei sobre esse. Porque ele está debaixo daquilo que o Espírito Santo fala. Então não tem nada que prende, não tem cadeias que prendem aqueles que estão na mão do Senhor Deus. E nessa manhã, né, que o Senhor Jesus ele vem alcançar o nosso coração através dessa palavra, que Deus ele venha nos fazer entender que nós precisamos ser conduzidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos pensar que o Espírito Santo é só um sentimento, uma emoção, porque ele não é. O Espírito Santo não é um choro, não é uma emoção, não, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é o nosso Deus. E nós precisamos respeitar e trabalhar na nossa vida para que ele não venha a ser apagado. E quando nós apagamos? Quando nós praticamos as obras da carne. Quando nós envergonhamos os dons do Espírito Santo, né? Nós falamos ontem sobre isso na tarde de oração. Quando nós nos envergonhamos dos dons, quando nós temos medo dos dons do Espírito Santo, e nós começamos a andar, né, de forma diferente a qual Deus tem nos chamado. Então o que acontece? Nós vamos apagando o Espírito Santo da nossa vida. Nós não podemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Nós precisamos manter essa chama do Espírito Santo acesa na nossa vida. Porque sem o condutor, sem o consolador, sem aquele que guia toda a verdade, nós não somos nada. E o que faremos nós, né, à vista dessas tão grandes coisas que nós temos ouvido? Que o Espírito Santo, como foi dito aqui, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo está testificando, testemunhando de Jesus o tempo todo. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer vai ser só mais uma informação? Vai ser só mais uma leitura? Vai ser só mais algo que eu descobri? Ou nós vamos levar isso a sério? Ou nós vamos mudar a nossa conduta? O Senhor não quer você preso debaixo de cadeias humanas. Deus não quer você preso debaixo de jugo de homens. O Senhor Deus, Ele não quer você com prisões humanas, né? A qual o homem coloca cadeado, coloca corrente, coloca prisões, começa a prender, começa a segurar, começa de todas as formas querer controlar. Deus não quer isso para a sua vida. O Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Se você tem deixado outra pessoa conduzir o seu caminho, você está deixando o papel do Espírito Santo de lado. Quem conduz o nosso caminho é o Espírito Santo. Quem conduz o nosso caminho, porque às vezes tem situações em que muitas vezes nós vamos tomar decisão, nós vamos perguntar a alguém que decisão que nós vamos tomar. Não, esse é o papel do Espírito Santo, guiar, conduzir, revelar a toda a verdade, trazer as coisas certas no momento que nós precisamos tomar decisões. Ah, mas às vezes antes de orar nós estamos perguntando o que você acha. O que qualquer pessoa acha de qualquer coisa que você tem que resolver não vai mudar nada, às vezes vai até prejudicar.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele não acha, ele tem certeza qual caminho que você vai seguir. E muitas vezes nós deixamos o Espírito de Deus de lado para consultar pessoas. Muitas vezes nós apagamos o Espírito de Deus tendo vergonha dele. Muitas vezes nós deixamos de buscar os dons do Espírito de Deus, não tirando tempo, dedicando tempo em buscar os dons do Espírito, buscar o Senhor, para perder tempo muitas vezes, que seja na internet, que seja qualquer coisa, fazendo qualquer outra coisa. E nessa manhã, né, que o Senhor venha ministrar o nosso coração com essa palavra. Que Ele venha trazer regozijo e alegria em estar na presença do Pai. Quando você entrar na presença de Deus, não te apresse a sair. Quando você entrar na presença do Senhor, não tenha pressa em deixar o Senhor. Não tenha pressa em sair do seu momento com Deus. Não tenha pressa. Tenha prática de oração. Deus, o Senhor, ele é disciplinado. O Senhor tem disciplina. Ele tem horários. Se você colocar um horário de oração todo dia naquele horário, ele vai te visitar. Separa um tempo para o Senhor. Cultiva o Espírito Santo na sua vida. Cultiva a alegria do Espírito Santo. Cultiva o brilho do Espírito Santo na sua vida. Né? Porque quando nós deixamos o Espírito Santo tomar as rédeas da situação, nós não somos, né? Muitas vezes nós somos perseguidos porque nós não oramos. Muitas vezes nós somos, né, afetados por coisas porque não oramos da forma que se deve. Nós não separamos o tempo para o Senhor que Ele merece. E nós temos tempo para muita coisa. Nós temos tempo para tudo que é coisa, menos um momento de oração. Que essa palavra venha sobre a nossa vida trazer no dia de hoje, na revelação do Espírito Santo, a qual Ele veio trazer esses 3 dias, a qual nós falamos do Espírito Santo. Amanhã é outro tema, né? A qual eu estou orando ao Senhor. Mas que nós venhamos aprender mais, né, com o Espírito Santo. Deixa Ele nos guiar e nos conduzir. Porque nós necessitamos dessa maravilhosa graça, né? E ontem eu deixei aqui no final da live uma pergunta sobre o que Jesus comeu quando Ele ressuscitou, né? E realmente, como eu falei, aconteceu. As meninas foram pro WhatsApp lá. Teve uma que passou perto, quase acertou. Mas quem acertou, né? Até entrou na live agora foi a Luma, né? Peixe assado e mel, né? Foi quando os discípulos, eles estavam preocupados demais, né? Tipo assim, eles, na verdade, nem é preocupado a palavra. Eles estavam assustados. E eles falaram assim, eles ficaram tão assustados que Jesus pediu algo para comer, para eles verem que Jesus fala, um espírito não tem carne nem ossos, né? E ele pede. Então eles deram peixe assado e mel. Tá lá no livro de Lucas, se não estou enganado. Eu vou mandar para as meninas depois, né? Então foi peixe assado e mel que Jesus comeu. E a Luma acertou. Não, Luma, não sei se você pesquisou na internet, mas não valia pesquisar na internet, não. Mas realmente foi peixe assado e mel, a qual ele comeu. Tá no versículo... Tá em Lucas, capítulo 24, versículo 42. Lucas 24, 42, né? Deixar a resposta aí, igual a Tati ontem estava lá pesquisando, mandou várias palavras. Então é isso aí, peixe assado e mel. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Um bom dia, né? E pega essa misericórdia do Senhor, né? Que está renovando nessa manhã. E vamos seguir em frente, porque Deus é fiel na nossa vida. Até amanhã.